quando o professor Antônio Carlos conversou com a gente ontem, né, exatamente dizendo da sua preocupação, exatamente na questão de uma dívida da municipalidade para com o IPJ. O IPJ é o Instituto Previdenciário de Juazeiro. E essa dívida vem exatamente em função do repasse dos recursos, né, da prefeitura para o IPJ. O professor Antônio Carlos Geraldo, a dívida era de 10 milhões e já vai em mais de 50 milhões. E eu estava conversando, inclusive, com algumas pessoas aqui antes de começar o programa. Se continuar dessa forma, significa que no futuro haverá uma ameaça ao Instituto e, consequentemente, ao pagamento dos benefícios, né, dos aposentados, dos pensionistas que são ligados ao Instituto Previdenciário de Juazeiro. É exatamente essa preocupação. O que eu gostaria que você já foi diretor do IPJ, né? Eu gostaria que você pudesse, de forma detalhada, porque a intenção nossa é trazer o atual diretor do IPJ ao programa para explicar a situação. Qual é a sua visão do que está acontecendo, professor Antônio Carlos? Geraldo, veja bem, o Instituto de Previdência, ele está aí hoje para pagar os atuais aposentados e pensionistas, mas ele também assegura os benefícios aos ativos. A nossa preocupação não é somente com o aposentado, está dentro das futuras aposentadorias. Quais são os benefícios para os ativos? Os benefícios para os ativos é ele contribuir num sistema de cooperação, ou seja, o ativo é solidário ao inativo. Ele paga hoje, ajuda hoje a pagar ao inativo, porque o inativo já pagou. Inclusive, Geraldo, o inativo, com a reforma da Previdência, a famigerada reforma da Previdência, o aposentado voltou a contribuir com o mesmo percentual. Ele contribuiu 30, 40 anos, mas ele vai pagar até morrer. E quando ele morrer, ou ela morrer, o seu beneficiário vai receber somente 50% daquilo que ele contribuiu. Que absurdo. Mas a reforma foi feita em nome da quebradeira do país. Todo mundo engoliu calado. Todo mundo engoliu calado. A gente não. A gente, você sabe que a gente fez movimento, conclamou, chamou o povo para a rua. Pouca gente foi para a rua, a reforma passou. Os nossos deputados votaram, aprovaram essa reforma e está aí. O aposentado voltou a contribuir e a pensão por morte agora só 50%. Então, essa é a grande preocupação. Quando a gente... Eu só não consigo entender, desculpe aí a interrupção, professor, mas assim, eu não consigo entender como é que o aposentado vai contribuir da mesma forma que ele está na ativa. Se o que eu recebo, inclusive, hoje, não é igual o que eu recebi quando estava na ativa. E você sabe que, além dele pagar isso, ele paga o imposto de renda. Exatamente. 27,5% do imposto de renda, mais R$14 da Previdência. Agora eu quero dizer o seguinte: R$14 não, 14% da Previdência, desculpa, 14% da Previdência. 27 mais 14 vai quase a metade do salário dele. Aí o aposentado está lá, adoece, tem que comprar remédio, não tem remédio na farmácia popular. Além da subsistência. Além da subsistência, pagamento de água, energia, telefone, aquelas coisas todas. Então, nós temos essa preocupação. E o mais grave dessa preocupação que me trouxe aqui, Geraldo, é que o município de Juazeiro, nos últimos 2 anos e 9 meses da gestão de Suzana Ramos, ela contraiu 41 milhões de parcelamento. É muito dinheiro. Isso é que nos traz preocupação. De 2021 até março de 2023, 41 milhões o município deixou de pagar. Conversou com o atuário fez um parecer que a gente foi questionar o atuário e ele até hoje não nos respondeu. A gente procura o Ministério Público com todas as denúncias, que é o fiscal da lei, não está preocupado com isso. Eu quero dizer que não está preocupado mesmo. Porque se estiver preocupado, as denúncias que estão sendo feitas contra a situação do Instituto de Previdência, que é muito grave, o Ministério Público já tinha adotado as providências. Por quê? Porque o Ministério Público é fiscal da lei. O Ministério Público é fiscal da lei.
E o IPJ foi criado através de uma lei que tem suas regras. Pasme, Geraldo. O município de Juazeiro está deixando de repassar ao IPJ até a contribuição do servidor. Isso é crime, é apropriação indébita, podendo ser punido de 2 a 5 anos de prisão, quem deixar de repassar. O município de Juazeiro está deixando de repassar do patronal. Não cansou de repassar do patronal, agora ele está entrando no servidor. E digo uma coisa, atrasa 6 meses. Quando ele chega no 6º mês para garantir a CLT, confessa a dívida, faz outro parcelamento. De 6 em 6 meses? De 6 em 6 meses. De março até agora não tem uma informação do CAD prévio. De março até agora, isso é muito grave. Isso é muito grave, o Ministério Público tem que acordar. Acordar para defender a população. Quando vocês vão ao Ministério Público, o Ministério Público diz o quê? Geraldo, nós fizemos uma última denúncia ao Ministério Público com relação a uma ex-secretária que tem uma gravação dela tentando inverter uma lista da seleção pública que foi feita aí. O Ministério Público é que entregou cópia na gravação. 6 meses depois, o Ministério Público nos ligava, mandava uma mensagem pedindo que a gente reenviasse a cópia da gravação. E sumiu. Sumiu. Isso é muito grave. Isso é muito grave. As denúncias que a gente tem ouvido aí na imprensa o tempo todo, a ausência de transporte escolar para crianças no interior do município, na sede também, o Ministério Público tem que agir, tem que acordar, porque o dinheiro chega. O dinheiro chega. O que nos preocupa também agora é quem está gerenciando a parte financeira do município de Juazeiro. Quem sabe se para frente, se não há possibilidade até de alguém fazer uma penetração do dinheiro do IPJ. Porque quem está aí gerenciando a parte financeira, todos nós sabemos como é que pode acontecer. Assume e depois vai responder, passa por 10, 20, 30 anos, morre e não é punido. Agora o servidor poderá ser punido. Agora, o que eu não consigo entender, professor, seria que a dívida chega a 41 milhões só no governo da prefeita Suzana. Até março, porque de março até essa data não tem nenhuma informação no CAD prévio. Essa dívida é 41 milhões, poderá chegar a 60 milhões. Uhum. Isso chegou a esse valor exatamente porque ela não paga efetivamente, não repassa efetivamente o que deveria repassar. E você está dizendo agora que inclusive está entrando no repasse do servidor, não é? Aí a minha preocupação quando você me externou isso ontem é exatamente porque eu me recordo do empréstimo, do famigerado empréstimo do saneamento, que começou lembra? 9 milhões, depois foi para 50, me disseram que já estava em 200 e tanto, mas esse governo inclusive negociou, né, e nunca mais se ouviu falar. Não sei se está efetivando o pagamento ou não. Porque o que se dizia à época era o seguinte, se continuar dessa forma, essa bola de neve, Juazeiro vai ficar ingovernável, né? É o que pode acontecer com o IPJ? O que pode acontecer com o IPJ é não ter mais recursos para pagar as futuras aposentadorias. E quando não tem, quando quebra, o ativo volta para o regime geral da Previdência, onde a aposentadoria de lá é diferente. Para quem entrou até 31 de dezembro de 2003, é paridade e com integralidade. O que é que quero dizer? O mesmo salário que o servidor, a mesma remuneração que o servidor tem na ativa, ele leva para a aposentadoria. Para quem entrou a partir de janeiro, 1º de janeiro de 2004, é média. É diferente, é no regime previdenciário. O servidor começa a perder aí, se ele for para o regime geral. A nossa preocupação, dentro de tudo isso, é que na quebradeira a União faz logo intervenção. A gente já viu em vários municípios. E o que eu estou dizendo aqui, eu estou dizendo que a gente participou agora em Jacobina, de um encontro da PLB, e lá tinha vários municípios, inclusive
o superintendente, parece que é o superintendente que chama do TCM, estava lá palestrando e ele ouviu diversas denúncias nossas com relação a tudo isso. Estava lá o TCM, Juazeiro, palestrando no mesmo seminário que nós estávamos. Nós colocamos toda essa situação. Pasmem a nossa preocupação, Geraldo. O município de Juazeiro já está deixando de repassar a do servidor. E quero dizer uma coisa, Gilmar, Regis, o município de Juazeiro conseguiu reduzir a alíquota dele. A nossa não. A nossa permaneceu em 14%. A do município ele reduziu. Que era 11, né? Era 14, era 26. Agora era para estar em 32. Conseguiu reduzir. Mesmo reduzindo, está sem pagar. Quem é Gilmar, professor Gilmar Nery, que acaba de chegar? Boa tarde, seja bem-vindo. Se o Ministério Público não tem agido, nesse caso particularmente, quem é que pode fazer alguma coisa? Porque quem é aposentado, quem está prestes a aposentar, deve estar sem dormir, né? Sem dormir. Geraldo, boa tarde a todos os seus ouvintes. Boa tarde, professor Regis, que faz parte do Departamento de Aposentados da PLB. Professor Antônio Carlos, do setor jurídico, Departamento Jurídico da PLB. Eu queria aqui dizer que nós precisamos, nesse momento, ser muito responsáveis, né? A PLB sempre vem a público quando existe gravidade no assunto. E esse assunto é muito grave porque eu queria, inclusive, estabilizar pela falta de atuação dos conselhos no IPJ, porque quando você não tem conselho, você navega, né, tranquilo no rio, sem problema algum. E também responsabilizar a Câmara de Vereadores de Juazeiro. Eu queria responsabilizar a Câmara de Vereadores de Juazeiro, que dá sustentação ao governo, no sentido de votar cegamente naquilo que é encaminhado para a Câmara, como foi agora a redução de alíquota, né, do IPJ. Então, nós precisamos ter responsabilidade com a coisa pública, porque ali no IPJ ele abarca ali uma grande parte de servidores que eu estava ouvindo vindo para cá. Quando eu estava vendo o professor Antônio Carlos relatando justamente que não é só aposentados e pensionistas, mas também os ativos. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade a quem interessa o não funcionamento dos conselhos. Nós ganhamos uma liminar na justiça porque tiraram a PLB, por ser o maior sindicato da região, né, com servidores aposentados, o maior, numa manobra feita no passado, com o gestor passado do IPJ, e quem lhe indicou, tiraram a atuação da PLB, a participação dos membros da PLB neste conselho, deliberativo e fiscal. Ganhamos, eles pediram o encaminhamento de nomes, depois que foram notificados, e até hoje não foi publicado. Estava conversando agora com o doutor Josenildo para cobrar da Justiça, né, o cumprimento e já cobrar a multa por descumprimento dessa ação. Então, é assim, a lei, infelizmente, diz lá que ao deixar de repassar os valores do patronal, você pode parcelar, ao confessar, você pode parcelar em até 60 meses, que eu acho um absurdo, que não tem um limite, um teto de quantos milhões seriam parcelados. Mas agora, o que nós estamos vendo com essa brecha que a lei 2152 abre, é que perdeu o controle. A nossa preocupação, Carlos, sempre foi, eu tenho aqui uma folha para pagar de 13º e não tenho dinheiro, eu vou deixar de encaminhar para o IPJ o valor dele e vou pagar minha folha. Eu vou fazer isso, que é por desorganização
na administração pública, eu vou deixando a Previdência e pagando para dizer que pago certinho, e os servidores não estão, né, atrasados, mas eu deixo de cumprir com minha obrigação no meu Instituto de Previdência. E vamos supor, e terminando a gestão. Mas a lei abriu, ele vai confessar o que João Antônio Carlos falou. Sim, mas isso ele eu quero confessa saber, as dívidas. se de repente isso acontecer, no caso não cabe, por exemplo, um processo por Responsabilização, sim. Principalmente quando ele entra no servidor. Aí é crime. Se ele deixa de repassar as alíquotas que foram pagas pelo servidor, por exemplo, eu pago todo mês. Isso, professor Antônio Carlos, isso não é um ato de improbidade. É improbidade, sim. Isso é peculato. É peculato. Apropriação indébita. Apropriação indébita. Porque Tá do daquilo que nasceu. do patronal, a lei até permite que ele confesse e parcele com juros. Aí o IPJ até ganha. Porque tem juros, correção, né? O Instituto ganha com isso. Mas Em tese, é uma bola de neve. É uma bola, exatamente. Você compreendeu bem, é uma bola de neve. Mas deixar de repassar o dos servidores é crime, não pode. E já está acontecendo isso. A bola de neve é tão grande, Gilmar. Você encosta nesse microfone mais que ele. A bola de neve é tão grande, Gilmar, Geraldo, Regis e ouvintes, que em 10 anos, foram parcelados 10 milhões. 10 milhões. E eu acredito que... Isso nas gestões anteriores. Nas gestões anteriores. 10 milhões. Em 10 anos. Em 2 anos e 9 meses. Já tem, hoje não, em março, tem 41 milhões parcelados, Geraldo. Olha o tamanho dessa bola de neve. Olha o tamanho dessa bola de neve. Quando eles jogaram no Cade Prédio, Gilmar, de março até agora, de março até outubro, você vai ver que essa dívida chegará a 60 milhões. Só cresce. Viu, Carlos? Como é que eu diminuo a alíquota do patronal sem um estudo atuarial? Um estudo técnico atuarial. Eu peço ao atuário... Quem que aprovou essa diminuição? A Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores de Juazeiro. A responsável por tudo isso. E nós estivemos lá, alertamos sobre isso, tão quanto a gente alertou com relação ao reajuste irregular que a Câmara estava aprovando, aqueles de 33 e 24. A Câmara aprovou em seguida, a prefeita pagou, está pagando enquadrado na lei, a partir do reajuste de 2023, mas tem um saldo devedor. Tem um saldo devedor da diferença dos 15,51, que até hoje a prefeita não se manifesta em pagar. Então as coisas funcionam desse jeito. Aí você fez a pergunta, alguém vai ser responsabilizado juridicamente? Claro que vai. Mas o mais penalizado será o servidor. A gente está vendo aí quem desvia dinheiro público no país, ele é penalizado. Mas o dinheiro não volta aos cofres públicos. O dinheiro não volta. E no caso da Previdência, o penalizado será o servidor ativo e o servidor inativo. E nossa preocupação também, ela perpassa, porque o município conseguiu reduzir a alíquota dele, Geraldo, e manteve a de 14% dos aposentados e pensionistas. Só que com essa bola de neve, teve-se, Gilmar e ouvintes, em mandar para a Câmara de Vereadores, que aceita tudo que a prefeitura manda, que a prefeita manda, uma alteração da lei, aumentando de 14 para 16, para 18 ou para 20 do servidor. Pode acontecer isso. Nós estamos já advertindo, com a quebradeira que está a Prefeitura de Juazeiro, com a quebradeira que está, acontecer isso. Aumentar a alíquota do servidor para cobrir o déficit atuarial que deve ser corrigido em 60 anos. E para isso você tem que prover meios a partir de agora. Para daqui a 60 anos você ter recursos para pagar os futuros aposentados. Nós queremos dizer que nós vamos procurar o diretor do IPJ, que é uma pessoa muito sensível às questões, que sempre fomos bem recebidos por Dr. Jorge, Marco Jorge, e a gente vai buscar informações, como é que está, como é que anda essa questão toda, né? Mas a gente percebe que há vamos dizer assim, uma entrada
da prefeitura, como é que eu poderia chamar? Uma determinação. Determinação, fica o gestor do IPJ, há uma intervenção junto ao IPJ. A gente precisa chamar a atenção para o doutor Marcos, chamar a atenção dele para a situação que está acontecendo no IPJ. A gente não pode permitir que esse instituto, que é nosso, que foi criado em 2011 para dar sustentabilidade às aposentadorias e pensões, que ele não possa vir a quebrar, como já quebraram vários outros institutos pelo Brasil. E diga-se de passagem, Juazeiro é um instituto que até um tempo atrás a gente sempre falou, nós vimos aqui na rádio dizer, é superavitário, tem um ativo de mais de 320 milhões de reais, né? Teve agora com a Selic vários rendimentos, recordes. Então, eu não sei por que o município está levando esse temor à população, deixando de repassar os recursos devidos àquele Instituto de Previdência. Então, por isso, a PLB sai na frente, a PLB tem essa preocupação, porque nós temos o maior número de servidores aposentados e a se aposentar, então a gente precisa ter essa preocupação e levar as informações aos nossos servidores para que eles depois não sejam pegos, né, ali de surpresa. É exatamente isso, porque assim, as informações que a gente sempre tem recebido do IPJ é de superávit, né? Hoje. Os investimentos. Hoje. Mas amanhã poderá ser deficitado. Não, exatamente, mas eu estou dizendo assim, de superávit e tal, mesmo sem receber de acordo com o que estabelece a lei. Exatamente. Não é? Professor Regis, chega para cá, encosta aqui um pouquinho. Porque o professor Antônio Carlos é aposentado, né? É também aposentado. Já ia perguntar ao professor Regis, o professor Regis está dormindo, não? Antes do professor Regis, eu queria que você me permitisse, só para desmentir uma informação que está circulando sobre o imposto sindical da PLB, aquele imposto que... Eu vi, de rapaz, os caras estão cobrando tempo que não é. Isso aí não é verdade. Quero aqui aproveitar a sua audiência para dizer que já emitimos uma nota, inclusive no seu blog. Não, eu quero saber como é que vai, Gilmar, como é que vai descontar se a pessoa nem é filiada. Não houve nenhuma movimentação nesse sentido de retorno de imposto sindical obrigatório. Já está nada disso. Já está